Senhoras e senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo. Obrigado, você curtindo e você compartilhando, tá bom? Muito feliz de ter você aqui, se inscrevendo, curtindo, compartilhando. Vamos fazer um combinado? Ó, você ficar até o final é muito importante. Você dar o joinha e se inscrever no canal também, compartilhar. Não é difícil, pessoal. Não paga nada, é tudo de graça. Me ajuda, tá bom? As pessoas que estão se transformando em membros, está fixo nos comentários aí em cima. Você clica, se transforma em membro e aí você manda aqui, ó, nesse zap aqui, você fala assim, me tornei membro. E aí você vai entrar para um grupo fechado de patriotas, tá bom? Lá não tem petista, Deus me livre. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Ó, pessoal, deixa eu mostrar um negócio aqui. Vou mostrar um negócio aqui. Lembra que eu falei? Que se tivesse rolado alguma coisa, eles falavam na hora. Lembra? Olha só. Ó, Donald Trump está assinando agora. Ó, vamos ler? Urgente. Trump assina acordo comercial histórico com o primeiro-ministro da Malásia. Aí, ó. Assinou. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Vocês estão me entendendo, pessoal? Marcelo, o que você quer dizer com isso? Cara, se tivesse dado certo a história do Lula, eles teriam tirado foto, teria assinado, teria. Não teve nada. Pelo contrário, vocês vão ver agora que a coisa ficou talvez para o fim do ano. É, talvez. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos ler aqui. Vamos ouvir E aqui. a gente traz bastidores para vocês sobre o encontro entre Trump e Lula. Nós aqui da CNN Brasil tivemos uma cobertura especial durante toda a madrugada. E eu consegui apurar com alguns interlocutores do governo brasileiro que estão na Malásia que agora o governo brasileiro avalia como provável uma nova reunião entre Trump e Lula em dezembro. Para isso, assessores do governo que acompanharam o presidente Lula na Ásia afirmam haver margem para uma viagem de Lula aos Estados Unidos. Olha isso. O diagnóstico feito a mim é de que é improvável, para não dizer impossível, que Trump compareça à COP30 em Belém em novembro. Drew, baby, Drew era o discurso de campanha de Donald Trump, que é crítico às teorias comprovadas sobre o aquecimento global. E lembram esses assessores de Lula que ele vai cumprir uma extensa agenda no mês que vem, tanto em reuniões com lideranças internacionais, como com compromissos no evento da ONU, ou seja, Lula não vai poder sair do Brasil em novembro. Por isso, auxiliares do petista me disseram que uma nova reunião deve acontecer em dezembro e não deve passar disso. Por quê? Porque tanto Lula como Trump sinalizaram nesse encontro que vocês veem a imagem agora, que eles querem avançar em um acordo comercial ainda neste ano, que neste ano não passa, não ficaria para o ano que vem. Sim. Então, a única janela que ambos teriam seria dezembro, melhor, no início de dezembro. O acordo, segundo auxiliares do presidente, envolveria, em um primeiro momento, a suspensão das tarifas de 40%, para que então sejam discutidas contrapartidas, no caso aos Estados Unidos, como a redução de impostos a produtos americanos. Um dos pontos discutidos é o etanol, apesar da grande pressão do setor sucroalcooleiro aqui no Brasil para que isso não aconteça. E depois, a instalação de indústrias norte-americanas no Brasil para a exploração de metais raros. O presidente Lula já deixou claro, não será possível, ou pelo menos o Brasil não irá ceder para a exploração dos metais raros do Brasil sem que haja uma produção no Brasil, ou seja, que as indústrias americanas venham, que elas explorem esses metais. Tá aí. Então, é um negócio muito estranho. Por quê? É uma reunião para marcar uma outra reunião para uma outra reunião. E os ministros do Supremo Tribunal Federal? Vamos ver agora? Vamos ver. E Donald Trump também dá 48 horas.
Donald Trump dá 48 horas. Fique esperto que ele intimou aqui já, hein? Vamos ver. Vamos ver aqui os ministros agora. Ó. Hoje, a percepção é de que existe uma porta aberta, existe uma margem para uma revogação das sanções que foram aplicadas a ministros do Supremo e que dizem respeito não só à Lei Magnitsky, que foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes e à sua esposa, mas também a suspensão de vistos, né, de ministros da corte, de alguns de seus familiares e também de ministros aqui do próprio governo federal. Então, se entende que esse é um primeiro passo para que essas sanções possam ser revistas, possam cair, né, e que isso possa acontecer a partir dessa abertura das negociações que ficou acordada aí entre os presidentes Lula e Donald Trump. Com isso, Ju, o que no STF tem se dito é que talvez essa questão se resolva sem que seja necessário o Supremo, de fato, julgar aquela ação que foi ajuizada pelo PT e que questiona a aplicabilidade da Lei Magnitsky aqui no Brasil. Claro que no calor dos acontecimentos, né, a base do governo acionou o Supremo para tentar impedir que essa lei tivesse efeitos aqui em relação às autoridades brasileiras. O ministro Cristiano Zanin adotou a prudência, ele foi sorteado relator, mas adotou uma prudência nesse caso, não levou nada assodadamente ali a julgamento, pediu informações, por exemplo, para a Procuradoria-Geral da República, e a PGR ainda não respondeu, não tem um prazo específico para isso. Então, a ação ficou meio de stand-by e isso veio a calhar porque o Supremo entende que levar isso a julgamento, entendia, né, que levar isso a julgamento seria, talvez, escalar essa crise, levando em conta que a atuação do STF era um dos motivos lá atrás para Donald Trump aplicar as tarifas aqui ao Brasil. Passado esse tempo, essa avaliação de que o STF virou um problema secundário para Trump, ela vem diante do fato de que esses gestos de Trump em relação ao Brasil, se dispondo ali a conversar com Lula, os dois presidentes colocando seus intermediários primeiro para conversar e agora efetivamente aí nesse tete-a-tete, isso aconteceu depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pela primeira turma do Supremo. Então, se realmente Trump estivesse preocupado com a alegação de perseguição política do STF, a condenação de Bolsonaro seria um agravante para essa reunião, né? Poderia azedar o clima, e não azedou. Pelo contrário, acabou que isso não teve nenhum impacto ou não foi capaz de frear. Estava lendo aqui agora que os... Olha o absurdo que eu li agora há pouco. Que os ministros... Veja bem, foi aplicado a Lei Magnitsky no Moraes. Tá. Os ministros iriam votar para essa lei não ter validade aqui no Brasil. Eu estava vendo agora há pouco que os ministros estão na expectativa de ser retirado as sanções e que eles nem estão esperando, que nem precisam votar essa lei aqui no Brasil, porque ela vai perder a validade no Moraes. Esses ministros estão achando que as pessoas são bestas, né? São bestas, né? Deixa eles. O presidente Donald Trump disse agora há pouco que vai manter as sanções e a lei Magnitsky, viu, pessoal? E o tarifaço também, mesmo após a reunião com Lula, né? Então, mesmo ele dizendo que né, ele aceitou a reunião, que a conversa foi boa, e etc e tal, mas mesmo assim, ele vai manter, então, aí, tá? As tarifas e etc e tal. Então, meu querido, o que eu quero dizer para você? Tá? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Vai continuar como está, né, pessoal? Vai continuar como está e não tem jeito, tá? Vamos ver aqui que Donald Trump deu um prazo de 48 horas. Espera aí. O presidente dos Estados Unidos publicou uma mensagem agora há pouco em sua rede social que o grupo Hamas devolva no prazo de 48 horas os corpos de reféns mortos, entre eles 2 cidadãos americanos. Trump alertou que, caso a exigência não seja atendida, países envolvidos nos restantes acordos de paz no Oriente Médio poderão adotar medidas contra o grupo.
Em sua publicação, o líder norte-americano declarou que há, abro aspas, uma paz muito forte no Oriente Médio, fecho aspas, e que ela tem boas chances de ser eterna. Mas condicionou essa estabilidade à cooperação do Hamas. Ele destacou que, para parte dos corpos, estariam em áreas de difícil acesso, embora outros possam ser devolvidos. Agora, por algum motivo, não são. Alguns dos corpos são difíceis de alcançar, mas outros podem ser devolvidos agora. Outros podem ser devolvidos agora e, por algum motivo, não o são. Talvez tenha a ver com o desarmamento deles. Mas, quando eu disse ambos os lados seriam tratados de forma justa, isso só se aplica se eles cumprirem com suas obrigações. O presidente ainda afirmou que o Hamas tem um prazo de 48 horas para entregar, tá? Caso contrário, o bicho vai pegar, né? Caso contrário, a giripoca vai piar, fazer igual o outro, né? Lembrando que o naviozão está indo para a Venezuela, tá chegando, hein? Daqui uns dias está chegando, mas Maduro já deu um jeito de pular do barco, né? Maduro, ninguém sabe de Maduro já há dias. Ele que estava paranoico, dormindo em um buraco, dormindo em outro e trocando de telefone todos os dias. O último vídeo que ele postou, ele estava com a espiga de milho na mão. Eu não sei se ele estava levando alimento para dentro do buraco, né? Podia ser esse tipo de gente, mas ele está desesperado. E ele esperava, né, que ia ter algum benefício, né? Essa reunião de Lula com Trump não teve nenhum tipo de benefício, né? Ó, olha aqui, hein? Nós estamos acompanhando aqui, ó. Mais um chegando lá, ó. Aí, ó. Marinha dos Estados Unidos atraca em Trindade, ao lado da Venezuela. Vocês podem ver aí que estão chegando, ó lá. Estão chegando. Então eles estão se preparando. Marcelo, por que não ataca logo? Né? Eu acho que você está se perguntando aí, né? Pessoal, com quanto mais força atacar, menos vida, né, pessoal, são salvas, né? Na verdade, né? O Trump disse que vai avisar quando ele fizer o ataque. Por quê? O Maduro se escondeu, pessoal. O Maduro se escondeu. O foco é o Maduro. A CIA está tentando descobrir onde ele está. Ele pode ter túnel, né? Pode ter um monte de coisa. E a intenção desses militares é não deixar que o narcotráfico, né, fica com o seu trânsito livre para lá e para cá, né? Agora, a intenção depois é capturar o Maduro, mas não é tão simples, pessoal. É um país, né? É um país, ele está escondido. O Bin Laden foi anos. Saddam Hussein também. Não é tão simples, eles se escondem, né? Pablo Escobar, anos. El Chapo também, foram anos de investigação. Não é tão simples, porque você vê que ele troca de telefone todos os dias, não dá para você fazer um trabalho. Quando você inicia um trabalho, ele já trocou. Então não é tão simples capturar, não. Ah, o exército é menor, etc e tal. Né? Mas tem que pegar ele. Tem que pegar o Maduro, porque ele comanda o exército. É menor, pessoal, mas o Donald Trump está preocupado com as vidas também. Te dou um exemplo aqui. Te dar um exemplo muito claro. A Ucrânia e a Rússia. A Rússia, ela destrói o planeta, se ela quiser. E olha a guerra entre Rússia e Ucrânia, pessoal. Já tem mais de 3 anos de guerra.
Mais de 3 anos. A Ucrânia é pequena, mas por quê? Porque a Rússia, pessoal, a Rússia, ela fez um cálculo e deu outro. Os Estados Unidos ajudam o Zelensky, a Ucrânia. Neste caso agora específico, a Rússia ajuda a Venezuela, porque a Venezuela fornece o petróleo para eles. É tudo troca de favores. Você viu o que o Maduro falou? Nós temos 5 mil mísseis, né, da Rússia. Então, um avião que cai com militares, são vidas, pessoal, são vidas. Então, é melhor esperar, analisar e certeiro e capturar o Maduro, né? Outras pessoas falaram que nem vivo ele está, né? Eu não posso afirmar se ele está vivo ou não, né? Não sei. Só sei que ele não está fazendo aparição pública, porque mesmo ele fazendo aparição pública, ele fez algumas, mas dentro do bunker, né? Do bunker. Então, ele faz um vídeo lá embaixo, como é que você vai saber a localização, né? Não tem como. A localização, né? O exército deles também, pessoal, são fortes, tá? São fortes. Você acha, não são tão simples assim não, pessoal. Eles são maiores do que nós, né? Se você ter uma ideia. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o exército deles aqui, ó, que estão preparados lá, ó. Então, são vidas, né? São vidas. Tem que pegar o líder. É igual a abelha, né? Tem que pegar o zangão lá, né? Mas, pessoal, só o fato de a droga não estar entrando nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos já é uma vitória para eles, né? Não encher ali. E para essa droga parar de vez? Quero que vocês entendam isso. Se os Estados Unidos sair lá da costa, vai voltar de novo, porque mesmo com o perigo, eles estão indo. Já foram 10 barcos e 40 vidas, né? Foi. Então, eles não vão embora de lá, pessoal. Eles vão ficar lá. Porque se eles saírem, vão continuar de novo transportando. Então, você tem que pegar o cabeça, o chefe, né? O chefe deles. E esse chefe, nós sabemos muito bem quem é. Tá? Eu queria falar, pessoal, sobre a anistia. Na verdade, nem sobre a anistia, sobre o pessoal do 8 de janeiro. Eu estou pensando em ir para a Argentina agora no Natal. Queria ver com vocês essa possibilidade. O que vocês acham da gente ir para a Argentina? Essas pessoas passando fome na Argentina, da gente fazer pelo menos um Natal solidário para essas pessoas. O que vocês acham da ideia? Comenta aqui embaixo. E você que é membro no grupo, comenta lá no grupo. O que vocês acham dessa nossa ida lá? A doutora Taniele me chamou para a gente ir lá, pessoal, pelo menos levar um pouco de conforto para essas pessoas, né? Comida, aluguel, pelo menos para ele ter um fim de ano com mais um pouquinho de esperança. Marcelo, mas a anistia pode sair até lá. Quem dera. Quem dera. Se a anistia sair até lá, a gente fica muito feliz. Mas se essa anistia não sair, a gente já está se programando também, que sempre temos que ter o plano B. O que vocês acham? Escreve para mim aí, que eu vou querer muito saber da sua opinião. Curta, compartilha, forte abraço.